Bom, estamos entrando no terceiro vídeo da questão de identidade de gênero. Queria fazer uns ajustes. O primeiro foi que foi muito difícil para mim desenhar a letra X cursiva para vocês. Por quê? Porque como o que eu projeto de um lado, vocês veem ao contrário, porque a minha esquerda, isso aqui é a minha mão direita, está aparecendo para vocês como a esquerda. Então, na hora de desenhar o o umbigo, né? Quando eu faço assim, na hora que eu desenho ele vai fazer o contrário. E aí ele vai dar outra coisa. Então, esqueçam o desenho, procurem lá no dício a letra cursiva, que vocês vão ver que parece um umbigozinho. Porque senão ele vai ficar ao contrário e aí ele vai dar outra coisa. Mas na outra, naquela primeira que eu fiz, que era aparecer o tridente, e justamente eu estava tentando desenhar a cursiva para vocês aqui, para ver se conseguia sair, mas não foi possível. Está aqui, a do tridente está certa, a letra X, que é nome do pai. Outra questão é a palavra anacrítica que eu falei, que não é tipo a resolução masculina do complexo de Édipo, a escolha fica sendo sempre anacrítica. Anacrítica é aquela díade que fica um refletindo o outro, fica um com o outro. A mãe fica sendo o objeto sempre escolhido, né, na resolução de acordo com Freud. Indo adiante, vamos deixar claro o seguinte, o saber tem que caminhar. Freud, inclusive, era um cientista, ele mesmo avança em relação à ciência. Então, quando a Ellie Regan Sullivan diz assim, Lacan nunca se cansa de repetir que totem tabu está errado e que o complexo de Édipo é a própria neurose do Freud. Aí isso assim, meu Deus do céu, Lacan diz que o totem tabu está errado. Isso faz parte dos avanços, tá? De qualquer maneira, o complexo de Édipo, como modelo freudiano, é considerado o modelo da estruturação do sujeito. O sujeito nasce imerso numa língua. A língua tem um código. Então, como ele se posiciona em relação a esse código da língua, é que vai dar a estrutura dele, né? Como é que ele vai aceitar a lei, é o que vai dar aí. É o complexo de Édipo, passar por este momento que vai garantir como é que o camarada vai se estruturar. No caso do Freud, ele era um neurótico, já falei para vocês, então ele vai fazer uma figura de linguagem que é característica da neurose, que é chamada afinal, de negação. Então aparece, por exemplo, eu já falei isso num vídeo, no Função e Campo da fala e da linguagem, eu mostrei o homem dos ratos. E Freud diz, né, eu não sou o capitão cruel. Nessa hora ele está fazendo uma denegação. Ou não é que eu não queira ofendê-lo, né? Já quer e não quer. Isso é da estrutura da neurose. Então, a gente nasce imerso num código de língua e como é que esse código entra, tá? Este momento estruturante se chama o complexo de Édipo. Você vai passar por aquela geringonça toda e aí vai sair estruturadinho. Assim ficou a coisa freudiana. Só que neste livro aqui, que também vocês vão ver tudo ao contrário, que é Joyce avec Lacan, da Navarro, Bibliothèque des Analytiques, foi Jacques Alain Miller quem editou, e no prefácio ele diz assim, lá no final,
tudo aqui está no seu lugar, porque se trata do supereu, que Freud assinala expressamente a presença, por onde Freud assinala expressamente a presença em todo efeito de humor, com todo efeito de humor, e que a tese clínica que ele desnuda pode ser enunciada nos termos os mais simples, o supereu pós-edipiano, que Freud fixa, porque é um conceito estabelecido por Freud, é o herdeiro do supereu pré-edipiano que Melanie Klein descobre. Dito de outra maneira, Kant com Sade veste um Freud com Klein mais secreto. Quer dizer, reparem que nesse complexo de Édipo, a Melanie Klein, por um lado, ela foi descobrir o Édipo precoce, que o Freud não tinha descoberto, e graças a isto, nós podemos ver se uma criancinha ainda muito pequena, que ainda não atravessou o Édipo em toda a sua pujança, que é um percurso que ele vai fazer durante um período da infância dele até sair dali já estruturado, dentro do código da língua que ele está mergulhado. Muito bem. A Melanie Klein percebe que existe um Édipo precoce, quer dizer, lá antes de atravessar a rua, ele já estava posicionado para atravessar desta maneira e não de outra. É a Melanie Klein quem colabora. E ela não foi expulsa da Associação Internacional de Psicanálise porque ela acrescentou a teoria. De outra maneira, por exemplo, vou dar um exemplo que eu também já falei disso lá quando eu estava dando a função em campo da palavra e da linguagem. Lacan não aceita Wilhelm Reich por quê? Porque Wilhelm Reich, como as pessoas chamam. Por quê? Porque ele criou lá aquela organoterapia, tarará, e aquilo não era correto. Mas aproveita a questão do sadomasoquismo, que foi contribuição do Wilhelm Reich. Quer dizer, o Freud não joga fora o bebê com a água do banho, ele tem a cabeça do cientista. Da mesma maneira, o Lacan, quando a gente fala aqui que ele entrou com a questão ele sai da questão da dia de mamãe e bebê e ele bota a lei do nome do pai, esse avanço que ele faz é como se ele fizesse um avanço, assim como ela pegou um Édipo precoce, o Lacan pega um Édipo que é já o estruturante da coisa, que ele aí vai pegar esse terceiro termo, tá? Então, eu precisava fazer essas correções, porque senão nós não conseguimos progredir. Você vai falar assim, mas ela está dizendo que o Freud está errado. Não. O Lacan mesmo, no seminário 11, vai falar o inconsciente freudiano e o nosso. Por quê? O Freud, quando descobriu o inconsciente, achava que era um saco, assim, cheio de ideias lá dentro, tinha uma barreira da censura, que era formada por um tipo de energia que não deixava passar aquelas representações com uma carga, com a catexia. E aí a barreira da censura se distraía e aí passava, como se fosse um saco E o Lacan vai dar uma corrigida e mostrar o modelo da NASA, que é uma rede de pesca oriental, que você abre e fecha, e a gente está trabalhando dentro da linguagem, porque a gente está dentro do código de uma língua. Então, vai passando este e aquele significante, aquele fonema. Alice no País das Maravilhas, eu já falei isso lá também, função e campo da fala e da linguagem. Eu recomendo a vocês, quem está estudando,
pegar os vídeos deste texto, porque este texto está todo trabalhado, vídeo por vídeo, são muitos vídeos, mas ele é um texto riquíssimo. Ali se fala, você disse porto ou porco? Quer dizer, o fonema é que ou te. Então, o inconsciente, ele faz essa diferença. A gente, quando está trabalhando na clínica, e a gente precisa dar uma viradinha, fazer o coro da tragédia, que eu já falei lá, considerando a nossa clínica, como é que a gente trabalha, dar uma viradinha. A gente, às vezes, inventa essas histórias. Você disse isso ou aquilo, que é para justamente dar uma quebrada, para ver se a gente chega ao que o Lacan fala, não, palavra plena, e sai daquela palavra vazia, pereré, 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 tá? Então, aí o Lacan vai usar o modelo da NAS, lá no seminário 11. Então, ele vai falar o inconsciente freudiano e o nosso. Ele deixou de ser psicanalista? Não. Deixou de ser freudiano? Não. Mas ele fez um avanço. Aqui também, ele está fazendo um avanço em relação ao modelo do complexo de Édipo. Assim como Melanie Klein fez um avanço, por quê? Porque ela tratou do Édipo precoce, tipo assim, o camarada já está posicionado para fazer a virada do Édipo e a estrutura dele, se ele vai ser um neurótico, um perverso, um psicótico. Ele já está posicionado de véspera. Ela que fez esse avanço. Da mesma maneira, Lacan faz o último, que é, olha só, não é só mamãe e bebê o negócio. Tem um terceiro termo, que é a lei do nome do pai, que a gente tem que incluir. E é isso que vai fazer toda a diferença. Então, esses esclarecimentos serão necessários para eu poder seguir adiante, porque senão fica, puxa vida, mas ela não está respeitando e tal. Não, eu estou respeitando sim. A gente sai da questão do mito, sai da questão da biologia. Lacan, então, introduz o conceito da estrutura que é formada pela intervenção desse terceiro elemento no original da dia de mamãe e bebê, que é a lei do nome do pai. Não vou falar por enquanto agora do nome do pai, vou devagar, e aí ele diz, saindo desse reino, do triângulo freudiano sexual, per si, para aquele do efeito simbólico, porque a gente está imerso no simbólico. Lacan deixa a cena do tabu do incesto para os dramaturgos e para os antropólogos. A identidade sexual não está baseada na biologia ou em qualquer outro fator inato, Lacan diz, mas é aprendida através da dinâmica, da identificação e da linguagem. Então, toda a questão a gente vai passar pela questão da linguagem. E eu já falei lá na instância, na função em campo da fala da linguagem, eu defini o que era a linguagem, o que era a língua. Então, desde o começo eu tive que fazer essa definição para vocês. Tá lá. Mas, de qualquer maneira, eu vou devagarzinho. Atenção, identificação em psicanálise não é identidade. Identificação é um processo que vai fundar a pessoa para que ela seja assim, ela é ela e não é outra pessoa. Não é, eu me identifico com a fulaninha porque ela gosta de pêssego, melba, e eu também. Não. A identificação é o que faz você ser você e não outra pessoa. E esse processo heredado, aliás, tem um seminário, que é o 9, que é o da identificação.
E a questão da linguagem é básica para poder entender. Aliás, o Freud trabalha com a questão da linguagem. O Freud, o xiste, suas relações com o inconsciente, por exemplo, está lá. É tudo você pode desenhar um modelo matemático ali, separando dois tipos de xiste que vão dar em dois tipos de interpretação diferentes. Quer dizer, Freud é um camarada que é um ser que trabalha com a questão do ser da linguagem. Nós somos seres da linguagem e ele descobre isso trabalhando na clínica. Então, Lacan não está fugindo de Freud, está acrescentando, tá? Bom, com isso a gente terminou aqui o primeiro parágrafo para vocês se familiarizarem. Depois eu vou ler ele inteiro, porque esse tempo aí não vai dar, e aí a gente vai começar a entrar no segundo parágrafo. É importante entender a identidade de gênero, mas é importante entender como é que se forma essa identidade. Como é que ela chega a esse ponto? Por onde foi? Né? Por exemplo, uma menina que eu conheci que ela hoje é uma homossexual, mas era muito interessante, eu observava que ela seduzia a mãe, exatamente usando uma frase que era do pai. Ela se identificou com o pai e seduzia a mãe. Então, cada vez que a mãe estava fazendo alguma coisa que ela apreciava, como, por exemplo, anotações, a mãe era uma colega minha intelectual. Ela disse assim, que beleza, dona fulana. Muito bem, dona fulana. Ela falava exatamente como o pai e seduzindo a mãe. E ela foi uma menina que desde criança a gente observava, ela não era chegada a boneca, a coisas infantis, femininas. Ela debochava das amigas. Naquela época existia a Mafalda e tinha aquela amiga da Mafalda, a Susanita. A todas as amigas que tinham boneca, que gostavam de lacinho de fita e muita flor, era uma época que um monte de albinhos e ppp, ela chamava todo mundo de Susanita. Por outro lado, ela se dava muito bem com um menino, cujo nome, vamos escolher um nome, suponha que o nome do menino fosse Daniel, e ela chamava o menino de Daniela. E aí, um dia ela estava passando com a mãe de carro, o Daniel estava num ponto de ônibus e ela gritou, Daniela! E a mãe, que não sabia, disse, que isso, você chamar um rapaz de... Não, a gente sempre chamou ele de Daniela, desde o jardim da infância. Ele só gostava de brincar com a gente de coisas de menina. Não, ele é meu amigo. Quer dizer, ela já, na adolescência, ela já escolheu um grupo homossexual mesmo, que era por onde ela ia aos poucos, enfim, se ajustando, embora ela tenha ficado no armário tempos, tenha namorado, tenha com homens, né, com isso, com aquilo, mas ela na verdade, acabou virando uma homossexual. E ela é filha de uma colega minha, então eu sei dessas histórias. Eu vi também menino pequeno, bem pequeno, ele morava na casa da avó. Ele ficava muito na casa da avó. E ele tinha uma tia jovem. Naquela época as mulheres se maquiavam muito, botavam cílio postiço, e eu era vizinha e brincava com a priminha dele. E eu percebia que ele tinha um ódio dessa tia bonita que era solteira, botava muitas coisas e tal. Ele tinha uma raiva dela por um lado, mas ao mesmo tempo ele pegava a caixa de maquiagens da mulher, que era uma bolsa, um necessaire consistente, e ele pegava e se pintava inteiro aos 2 anos e meio. Pintava o cabelo, ele não sabia pintar, então ficava um negócio meio na hora que o pai ia chegar na casa. Se ele soubesse que o pai estava para chegar, ele se atracava, e aí ele destruía as maquiagens da mulher, a mulher ficava louca e tal. E eu me lembro disso porque eu brincava com minha amiguinha nessa casa. E eu assistia isso.
Hoje ele é um trans. Não é um trans, é um, desculpe. Enfim, eu esqueci o nome, é aquelas pessoas que é um transformista, assim, claro. Ele fica uma mulher perfeita, muito bonita, perfeito. Mas ele não é operado, nada disso. Enfim, mas ele teve que ir fazendo essa. Eu acompanhei o crescimento desse rapaz. Ele tinha, às vezes, festas familiares e tal, que eu encontrava com ele com uma mesma mulher que visivelmente era contratada. E para fazer o papel da namorada na família. Mas ele hoje é aquele cara que pinta uma mulher perfeita. Mas pequenininho eu vi esse rapaz. Eu era mais velhinha, brincava com a priminha dele. Então, essas coisas, não é possível a gente chegar e dizer, não existe, está errado, é pecado, não, vamos parar com esse negócio. Tá? Então, encerrando esse primeiro parágrafo aqui, eu tive que fazer esses conceitos. Ele é um parágrafo de ajustes, tá? Ficamos aqui.